Todos bem? Boa tarde. Mais um encontro do Tiaços. Com vários convidados hoje, nossos amigos internacionais. E hoje recebendo o nosso querido amigo George Taxides. Tudo bom, George? Espera aí. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo agora? Antes não? Então tá. George, prazer te receber. Tudo bem? Vamos começar hoje o George, com George Taxis. George, vou fazer a tua apresentação formal, né? Nosso convidado de hoje, o George Taxides, ele é membro da British Jungian Analytics Association e desenvolve sua prática clínica particular no leste de Londres, no Reino Unido. Ele é cofundador da Queer Social Dreaming Matrix, que se envolve de forma lúdica com os sonhos dentro da comunidade queer e da iniciativa queer internacional junguiana. Ele é professor associado na Goldsmith University of London, onde está envolvido em aconselhamento e treinamento em psicoterapia e estudos psicossociais. Atualmente, o George está escrevendo um livro sobre psicologia junguiana queer, que será publicado pela Routledge. Nós tivemos o prazer de conhecer, eu e a Luciana, e a Isa também, né? O George, ano passado, aqui em São Paulo, aí em São Paulo, no evento do Instituto Freedom. Foi muito bom tê-lo conhecido pessoalmente, George. Depois você veio para o Rio, né? Foi visitar o Museu de Imagens do Inconsciente. Depois queria te ouvir um pouco sobre o que você achou. E é um enorme prazer te receber, George. É uma grande alegria você estar aqui conosco. Temos boas recordações das nossas conversas lá em São Paulo. Obrigado pela tua presença. Seja bem-vindo. A todos os convidados do George, eu conheço alguns, a Punita Miranda, a Valéria Kirbel, tudo bom, Val? E outros também, sintam-se todos bem-vindos ao Tiaços. Obrigado. Contigo, George. Thank you. And just Muito obrigado. E só para responder a sua pergunta, foi uma experiência fantástica visitar o museu. Eu realmente fiquei muito feliz de estar no Brasil. Eu gostaria de estar aí no Brasil hoje, não vou mentir, não gostaria de estar aqui, mas com vocês. Mas vamos nos contentar com esse modo de nos encontrar de novo. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram enquanto eu estava no Brasil. Bom, eu vou falar por mais ou menos 1 hora, talvez um pouquinho mais, mas eu vou começar por compartilhar aqui a minha tela. Só um minutinho. Vamos lá. Então, hoje eu vou expandir um dos tópicos que eu tratei em novembro. Em novembro, quando eu conheci alguns de vocês, eu falei um pouco em geral sobre a psicologia junguiana queer. Falei sobre essa ideia de que tem algumas áreas da psicologia junguiana que são do interesse queer, basicamente. E essas questões da binariedade na perspectiva da individuação e da adaptação. Então, eu vou tratar a partir desse tema, dessas áreas. Então, antes de começar, eu gostaria de dizer que o meu projeto é de tentar ver o que está acontecendo quando essas experiências queer se encontram com a psicologia junguiana e vice-versa. E eu quero ver também o que acontece, porque algumas vezes não parecem estar muito confortáveis juntos e algumas vezes eles, na verdade, acabam tendo algumas questões quando se unem. Então, eu vou falar sobre a individuação versus adaptação a partir da perspectiva queer e também vou tentar observar particularmente o livro vermelho e o que o livro vermelho pode nos oferecer. E também vou me referir às obras completas de Jung,
que, na verdade, foram publicadas também. E, como vocês podem ver, eu tenho uma preferência pelo livro vermelho que foi publicado após as obras completas. Então, aqui nós podemos ver que o segundo ponto que eu coloco é que o livro vermelho é o livro de Jung mais queer de todos. Então, eu vou começar. Alguns de vocês talvez sejam mais familiarizados com Jung, talvez mais não tanto com a questão queer, e talvez vocês estejam familiarizados, alguns estejam familiarizados com ambos. Mas eu vou apenas falar um pouco sobre do que eu estou falando quando eu me refiro a queer e por que tem uma conexão com essa ideia junguiana de individuação e adaptação. E isso vão ter várias facetas, eu diria. Esse encontro entre as experiências queer e a individuação e a adaptação. Uma das coisas em torno desse conceito do encontro com o outro, que está muito presente no livro vermelho, foi de lá que eu tirei essa ideia, e também a outra seção intitulada Wait, isto é, espere, né? Na verdade, nós temos aqui que esperar para chegar lá, e depois eu vou, de certa forma, seguir com uma sessão sobre individuação, adaptação e, quem sabe, revolução, e ver o que isso nos traz, e depois o ponto final ali, que é encontrar a sua própria estrela azul. Eu espero que vocês entendam o que eu estou tentando dizer. É uma referência ao livro vermelho. Eu também devo dizer que quando eu falo sobre queer, eu também estou falando sobre a teoria queer, mas principalmente sobre a experiência queer e trans. E muitas vezes vocês vão me ouvir falar sobre queer ou queer trans. E eu espero que faça sentido para vocês. Apesar de eu considerar os trans que estejam dentro do guarda-chuva queer, eu também quero, de alguma forma, trabalhar mais detalhadamente sobre esse conceito queer. Se eu falar queer e trans, não significa que eu estou separando ambos. Então, para aqueles que talvez não estejam familiarizados com o termo queer, eu vou dizer algumas palavras. E essa aqui é uma foto de Marsha P. Johnson, no protesto em Nova York. Ela foi uma mulher trans, negra, revolucionária, e essa citação é dela. Nenhum orgulho para alguns de nós, sem liberação para todos nós. A razão pela qual eu uso essa citação é porque está bem no centro do que eu quero falar sobre queer. Porque queer não necessariamente significa uma orientação sexual ou identidade de gênero em particular. O que significa são os tipos de ser sexuais, de gênero, de relação, de práticas sexuais que estão fora, né, do mundo da normalidade. É claro que isso mudou muito. O movimento também ainda não chegou a toda a sua completude. O que nós estamos vendo é que nós estamos andando para trás em muitos países. Eu não sei como está a situação no Brasil, eu adoraria ouvir da audiência como está a situação, mas a situação, essencialmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, está no momento em que nós pensávamos que estava andando para frente, né, na direção de uma sociedade mais progressista, e, em vez disso, isso não está acontecendo. Muitas pessoas estão tentando tirar nossos direitos, e, particularmente, na Grã-Bretanha, nós temos várias manifestações transfóbicas em várias regiões e também fomentadas pelos partidos de extrema-direita. E aqui nós temos uma citação da teoria queer de Nikki Sullivan, e ela define essa teoria como a disciplina que se recusa a ser disciplinada. Não sei exatamente como falar isso em português, digamos assim, mas, na verdade, o que quer dizer é ser rebelde, protestar e resistir. Então, desde que eu estou definindo queer dessa forma, estou definindo queer como algo que está fora da norma, em vez de simplesmente uma orientação sexual específica. Então, aqueles que entendem Jung
talvez podem ver por que que a individuação tem um lugar muito relevante nessa teoria. Para aqueles que talvez não sejam tão familiares, a individuação para Jung é o desenvolvimento do indivíduo psicológico como um ser distinto da psicologia geral e coletiva. Então, é exatamente aí onde a teoria queer e a individuação se encontram, porque ambos estão seguindo a norma. E ele também diz que sempre se opõe, em certa medida, às normas coletivas. No entanto, tem muitas citações ou declarações que dizem, mas não fiquem muito entusiasmados com isso. Não é um conceito revolucionário, mas tem um potencial de ser, como eu vou mostrar para vocês hoje, mas não é. Não é do modo como Jung apresenta, mas pelo menos alguns dos modos. E um dos modos em que realmente ele fala que a adaptação precisa acontecer antes da individuação. Então, a palavra adaptação pode se referir à adaptação ao mundo externo ou adaptação ao mundo interno, que é basicamente a questão onde acontece a individuação, mas normalmente a adaptação é usada em relação ao mundo exterior. Então, essencialmente, a narrativa é que você precisa se fazer no mundo, talvez ter um trabalho, uma família, fazer todas aquelas coisas normais para se estabelecer antes de você se tornar um indivíduo separado psicologicamente, antes de você sair daquela norma e se mover em direção a uma maior individuação. Então, imediatamente aqui nós temos um problema, porque hoje em dia, particularmente com as ideias de Jung, de que a adaptação acontece na primeira metade da vida, até mais ou menos os 35 anos, e depois a individuação após essa idade. É isso que aconteceu com ele. Mas se você olhar para o século XXI, onde vivemos, as pessoas da minha geração, a mais jovem, nós sabemos que nós não vamos ser capazes de nos estabelecer a menos que a gente tenha pais ricos, na verdade, porque é isso que o capitalismo é hoje. Isso é um lugar que não é capaz de oferecer, fornecer todas essas coisas para os jovens hoje em dia. As pessoas não conseguem ter uma propriedade, não conseguem encontrar um trabalho. É muita luta, e nós estamos vivendo isso muito mais do que antes. Então, isso nos deixa com a questão, essa narrativa de se estabelecer e depois ter o tempo e o espaço para ir contra a norma é imediatamente problemática no nosso mundo de hoje. E depois também, isso é bastante conservador em termos de expressão em torno dessas ideias. De acordo com Jung, o indivíduo ele tem que comprar, adquirir o seu direito à individuação. E depois ele também diz, a sociedade não só tem o direito, mas também o dever de condenar o indivíduo se ele não consegue criar valores equivalentes. Tem duas coisas a respeito disso. Eu estou mudando os pronomes, né? Muitas vezes. Aqui eu estou falando ela, e Jung usa ele, o indivíduo. Muitas vezes eu vou usar eles, que na verdade em português seria o gênero não binário elo, ou elos. Então, o que ele está dizendo aqui agora é que se você quiser ser capaz de ter um espaço, se você quiser olhar para a sua alma, individuar e realmente se tornar você mesmo, um ser separado, não apenas um clone, em outras palavras, você precisa pagar. Você precisa oferecer alguma coisa para a sociedade. E precisa ser algo de valor equivalente. E essa aqui é a história dele, como vocês podem ver aqui, né? Antes de entrar aqui, isso foi exatamente a história de Jung, no sentido de que, isto é, olhar para si mesmo, para o seu interior, estar muitas vezes ali nesse mundo interior, e depois ele foi capaz de traduzir o que ele descobriu no Livro Vermelho na linguagem conceitual que, naquela época, né, foi então apresentada nas obras completas de Jung. Então, o Instituto do Livro Vermelho deixou isso bastante claro na introdução, bastante extensa. Se alguém não leu, eu realmente recomendo. E ele usa essa citação aqui. Essa é uma foto do livro. Eu só vou ler aqui as últimas linhas. Então, basicamente, Jung diz que todo o material
depois do Livro Vermelho, foi simplesmente uma classificação exterior, elaboração científica e a integração à vida. Então, eu apenas vou enfatizar que é uma classificação exterior, isto é, aquilo que ele deu ao mundo, e que também tem essa linguagem científica que foi necessária. E o fascinante do Livro Vermelho, que, é claro, não foi publicado na época, não foi visto pela maioria das pessoas por mais de 100 anos. E eu vou fazer uma pequena brincadeira aqui, que diz, levou quase um século para que o Livro Vermelho saísse do armário. Ele realmente foi mantido no armário durante todo esse tempo. Mas isso não é apenas uma piada. Eu, de certa forma, estou falando que talvez o Livro Vermelho fosse muito queer para ser publicado, ou pelo menos foi a decisão que Jung tomou na época. Então, sim, muito queer, num sentido mais amplo do termo. Então, aqui está uma lista de algumas das áreas que o Livro Vermelho nos oferece algumas insights muito interessantes. Tem muitos, mas esse foi os que eu escolhi. Então, aqui eu também acredito que tem algo a dizer para a comunidade queer. A primeira é que a palavra individuação não aparece no Livro Vermelho, mas apenas uma vez. E é nas últimas sessões do Livro Vermelho. Foi incluído em latim, Principio Individuationis, e todas as páginas são das edições do leitor, né, porque em inglês, é a edição do leitor, espero que vocês encontrem em português. É interessante também porque isso está incluído na única sessão do Livro Vermelho que tinha sido publicado antes de 2009, né, nos Sermões dos Mortos. E nos Sermões dos Mortos, uma sessão começa com algumas explicações sobre o que seria a individuação, isto é, que tem a ver com diferenciação, isto é, se destacar da massa confusa como um indivíduo distinto, seria a definição de individuação. Então, um dos modos através dos quais essa ideia de individuação é expressa é a palavra o caminho. Eu acho que tem um capítulo que fala o caminho do que está por vir. James Hillman, em Sona Shamdasani, levantou essa questão, isto é, a palavra o caminho se refere à primeira ideia sobre individuação. E depois, um outro modo, através do qual esse dilema foi discutido, foi através do espírito dos tempos e espírito das profundezas. Então, vocês também podem procurar essa sessão. E também eu coloco algumas questões queer sobre isso. E depois, eu acho que é uma das áreas mais abrangentes e interessantes para mim no Livro Vermelho, que eu também uso muito nas minhas aulas, é como que nós só temos o encontro com o outro, como que ele sonha o outro. E a coisa interessante é que tem muita ênfase no outro em termos de gênero, mas também existe o outro racial. Ele também se refere ao outro em termos de classe social. E nós vamos também ver como que tudo isso se relaciona com a teoria queer. E depois a sessão final sobre o espere. Eu vou pedir para que vocês esperem até nós chegarmos lá. Então, eu começo com o caminho, né? E esse aqui é das obras completas. O Jung começa a trabalhar com essa mulher que se sente estagnada. Ele diz, ela não queria saber como a libertação poderia ser possível de uma maneira geral, mas como e de que maneira ela poderia acontecer para ela. E sobre isso, eu sabia tão pouco quanto ela. Então, o que está acontecendo aqui é que uma das formas mais eficientes de olhar para as pessoas nos seus processos de individuação é que o analista não tem uma ideia de quais seriam os modos e os caminhos particulares para um paciente em particular ou uma pessoa e como que eles podem se tornar si mesmos. E tem muitas contradições, porque muitas pessoas incluem Jung como uma pessoa que tentou ou apresentou estágios particulares e específicos sobre isso, mas ele também falou isso, que ele não sabe nada a respeito. Na verdade, isso
ele estava na sua melhor fase quando ele reconhece que nós sabemos muito pouco como analistas sobre o processo de individuação do outro. Eu prefiro esse modo de se expressar, também é do Livro Vermelho. Eu acho que tem um tipo de hierarquia na minha mente. Algumas vezes, a psicanálise do desenvolvimento diz algumas coisas que a análise junguiana diz. Normalmente, Jung diz de modo mais poético. E isso faz diferença, na minha opinião. E eu acho que a psicanálise do desenvolvimento fala a minha própria experiência, com frequência fala também, mas às vezes de modo bastante poético. E aqui ele fala de forma bastante poética no Livro Vermelho. Ele diz: você procura o caminho, eu te aviso, né, que você está longe do meu. Também pode ser o caminho errado para você, que cada um siga seu próprio caminho. Que cada um siga seu próprio caminho, porque eu acho que está dentro, na parte essencial do trabalho que eu desenvolvo a partir da psicologia junguiana e a teoria queer. Então, vamos olhar para o espírito dos tempos e o espírito das profundezas. Mais uma vez, uma citação do Livro Vermelho. Um dos primeiros diálogos que ele tem com si mesmo no Livro Vermelho é quando, algumas vezes, tem o espírito dos tempos falando, o espírito dos tempos modernos, e algumas vezes ele sente que ele está se relacionando com o espírito das profundezas. O que isso representa? Bom, o espírito dos tempos, nesse caso, para Jung, representa um conhecimento bastante científico, racionalista, um modo de pensar racionalista, secular, também tem a ver com a epistemologia, né? Esse modos de conhecimento, produção de conhecimento, mas também uma diferença entre o mundo interior e o mundo exterior. Isso também é outro fio que vai perpassar toda a minha apresentação. Eu acho que tem toda uma outra ideia quando nós pensamos nessa perspectiva do mundo interior, mas exterior. Mas por agora vamos manter isso no fundo. O espírito dos tempos, basicamente, tem a ver com Jung, né, conseguindo várias coisas no mundo exterior, se tornando presidente da Associação Psicanalista, se tornando professor, tendo bons relacionamentos. E também isso nos diz outras coisas, ele nos convida a pensar em modos não racionais de conhecer, também a pensar na nossa intuição, na nossa espiritualidade, na religiosidade e o papel de todas essas coisas. Então, tem algumas questões de interesse queer e trans, essa segunda parte falando do espírito das profundezas. Eu tenho algumas objeções, mas a partir de uma perspectiva queer e trans, nós podemos levantar essas questões. A primeira é como sabemos qual é qual. Por exemplo, quando nós ouvimos a nossa voz interior, se isso está vindo do espírito dos tempos ou do espírito das profundezas. Acho que é uma questão muito difícil. E para a comunidade queer e trans, essa é uma questão bastante presente. Uma das formas que nós podemos ver isso é o mito bastante conhecido agora de que as variâncias de gênero e sexuais são novas, né? Isto é, nós temos a informação de que tudo isso, por exemplo, é novo. Esse é o discurso usado. Isto é, nós podemos ver, por exemplo, esses diagnósticos de desordens de gêneros. Isso implica que essas pessoas, né, estão apenas copiando seus amigos, etc., quando considerado uma moda né, ou uma tendência. Então, na verdade, tem argumentos bastante convincentes que tratam de diversidade sexual e dos trans que sempre estiveram presentes. E tem muitos exemplos em todo o mundo, em vários tempos. Isto é muito mais preciso dizer que a ideia binária de gênero, que limita as pessoas em dois gêneros específicos, está conectado muito mais ao hemisfério ocidental e ao colonialismo. Isto é, que introduziu os gêneros binários em várias partes do mundo colonizado.
Então, na verdade, muitos desses mundos colonizados ficaram, na verdade, bastante surpresos em ver todas essas questões raciais e de gênero sendo apresentadas. Então, a comunidade queer está bastante familiarizada com esses mitos. Nós sabemos, nós entramos até numa fase e nós entramos até em dúvida. Então, quando nossa qualidade queer, pensando que talvez tenha quase que uma importância divina, espiritual, também nos dizem, especialmente na pós-modernidade e modernidade, que nós não sabemos do que nós estamos falando, que nós estamos sendo superficiais. Então, a nossa verdade, vindo do espírito das profundezas, também levanta uma série de questões. Então, será que esse questionamento da valorização das profundezas versus os tempos? Na verdade, nós sabemos que existem momentos em que nós estamos associados às profundezas, mas Jung, algumas vezes, coloca como aquilo que é tradicional sendo considerado como pertencer ao espírito das profundezas. Mas algumas vezes isso tem sido opressor. E eu sei, quando eu ouvi a primeira vez essa distinção, essa foi a minha reação imediata. Eu acho que para muitos da comunidade queer. Então, essa fantasia, na verdade, de que nós estamos seguindo adiante em direção ao progresso, que o que está atrás, na verdade, não pertence mais. Então, agora, eu vou aqui sumarizar, resumir um dos artigos mais complexos de Judith Butler. E esse artigo, que é Gênero, Melancolia, é o que o queer fala sobre a alteridade. Em termos muito simples, não vou fazer justiça à complexidade do artigo, é que as identidades de gênero e sexuais são baseadas na dor não reconhecida. Basicamente, é um modo simples de dizer isso, é que Butler realmente usa a ideia dos complexos para falar dessa questão do luto e da melancolia. Mas a essência do que ela diz, que para que eu diga isso, eu sou o homem, isso é realmente, eles dizem, baseados em fingir que eu não sou uma mulher. Eu sou apenas um homem. Fingir, por exemplo, se eu me imaginar como heterossexual, fingir, por exemplo, que eu nunca quis, ou nunca desejei, digamos assim, o meu genitor do mesmo sexo, digamos assim. Para mim, para estabelecer a identidade heterossexual masculina, o que eu tenho que fazer é fingir que eu nunca tive uma identificação com o sexo oposto como um genitor. E nunca tive nenhum tipo, digamos assim, de desejo pelo genitor do mesmo sexo. E isso é bastante problemático, porque isso explica a homofobia, porque entra em contato com um tipo de dor que você praticamente não se permite experienciar, digamos assim, que o indivíduo. Então, Butler foca na ideia desses complexos. E eu acho que as ideias junguianas dão um pouco mais de ar a essas ideias, porque, de acordo com Jung, a partir do self, do conceito de self com S maiúsculo, é realmente um conceito muito vasto, contém tudo. Então, nada está fora do self. De acordo com Jung e suas ideias, não necessariamente o self tem a ver com desejos ou identificações parentais. Na verdade, o vasto self contém tudo, chegando a não ter sentido para mim dizer eu não sou uma mulher, eu não sou um trans, sem sentido dizer eu não sou heterossexual ou homossexual. Isso, por exemplo, também pode ser usado para também ignorar algumas diferenças.
a partir do ponto de vista da sociedade, eu claramente não sou uma mulher, eu sou visto e lido na rua como um homem, eu sou essa pessoa, através do ponto de vista social. Se eu estou nas ruas de Londres, as pessoas me reconhecem, não como homem negro, como homem negro ele é reconhecido como um tal, então o encontro com o outro se torna uma coisa muito interessante a partir desse conceito do self também. E uma das coisas os modos mais bonitos que Jung expressa isso, que é bastante desafiador, é que ele cita um dramaturgo, ex-escravo romano, Terêncio. Ele diz, nada que seja humano é estranho para mim. Ele diz, isto é, nada do humano. Se é humano, se o humano é algo, então não é estranho para mim. Eu não estou sugerindo que é fácil alcançar assim, o entendimento, mas isso também tem a ver com o sentido da individuação. Aqui nós temos uma outra ideia das obras completas e algumas citações. Ele diz, né, que aqueles que estão no caminho da individuação vão infalivelmente se deparar com coisas que os ameaçam e que os atravessam, cruzam. Isso é claro que ele está também passando a ideia com cruzar tem esse sentido duplo, que também tem a ver com a crucificação. Isto é, convida alguém, mas também coloca na cruz. Então, aqui é como que Jung faz essa sequência. Ele diz, primeiro, a primeira coisa que nos atravessa é aquilo que nós não temos desejo de ser. Essa é a simples definição da sombra. A segunda coisa é a coisa que eles não são, isto é, o outro, a realidade individual do você. E a terceira é justamente a psique não egóica, que é o inconsciente coletivo, isso das obras completas 16. Então, nós temos algumas questões queer trans. A primeira é essa distinção eu estava falando escrevendo nas últimas 2 semanas particularmente, essa distinção entre sombra e ânima. Né? E o que é essa distinção, basicamente? Isto é, então, se eu encontro um outro que é ruim, é mal, nos meus sonhos, eu estou encontrando a sombra. Mas se eu estou encontrando alguém que seja de um outro gênero, é uma coisa completamente diferente. Então, por exemplo, eu acho que foi muito luminoso e muito potente para Jung quando ele encontrava aquela jovem mulher no seu inconsciente. Isso realmente o perturbou, o perturbou no seu mundo exterior e no seu mundo interior. E essa distinção era muito importante para ele, mas eu acho que nós não precisamos mais dela hoje em dia. Eu acho que nós podemos abandonar essa obsessão pela essa binariedade do gênero. Eu acho que a coisa mais importante, essa é a proposição mais importante de Jung, mas eu não acho que nós precisamos mais hoje em dia. E a segunda objeção é essa sequência. Quer dizer, primeiro a sombra e depois a ânima. Na verdade, eu acho que a realidade é que essas coisas, a parte, o fato de não existir uma distinção tão clara entre eles, elas também aparecem em diferentes sequências e modos. Acho que elas também aparecem em diferentes momentos. Eu acho que tem algo sobre toda essa ideia de individuação sendo um processo que pode ser descrito em estágios, fases em particular. Eu acho que isso é problemático também. Bom, agora vamos voltar para o livro vermelho, só um pouco, apenas para lembrar vocês todos os modos através dos quais Jung encontra o outro nas suas fantasias e imaginações ativas. E isso é fascinante. Eu passei por tudo isso com alguns alunos, lemos algumas sessões que falam a respeito disso, e é muito divertido fazer. É claro que nós temos Salomé, e ele está muito assustado. Por que Salomé? Quem é Salomé? Esta pessoa, digamos assim, má, aparece nas minhas fantasias e pretende que ela seja importante, ser importante no meu processo de individuação.
Mas, na verdade, talvez ela faça muito parte dessa nossa jornada. Depois nós temos a donzela no Castelo da Floresta, né? Quem é essa jovem mulher? Parece até um romance romântico. É uma história romântica. E ele fica bastante perturbado, porque tudo é muito transparente, porque ele associa a feminilidade e de forma um pouco mística, com superficialidade também, né, com incapacidade de ver, enxergar. E também nós somos importantes na nossa jornada de sermos nós mesmos. Ele também encontra o outro racial, que é Istubar, que está aqui no slide. E é fascinante, ele é o outro racial. E ele sabia que esse é o nome que o Ocidente pensou que Gilgamesh, é assim que eles pensavam que o nome Gilgamesh seria pronunciado. E depois, Jung escreve várias notas de rodapé explicando, e Sonu Samdashani também explica que Isdubar é o que o Ocidente pensava, né, o que Gilgamesh era chamado. Então, tem aí uma mensagem escondida, isso tem a ver com as minhas projeções, Jung dizia. Eu acho que isso também é de grande ajuda. E ele também cruza com o outro em termos de classes sociais. Também no capítulo 1, que fala sobre justamente um dos humildes. E é bastante emocionante esse capítulo ao lê-lo. Quer dizer, a importância desses momentos aqui de encontros no nosso processo de individuação. Dentro da ideia do tempo queer, né? Tem algumas citações, eu não vou querer falar todas, vou pular para a segunda aqui, que de certa forma para mim encapsula o que eu estou querendo dizer, que é sobre desse livro, né, de Raul Hall. E Raul diz que o queer tem sido construída como uma figura temporalmente primitiva. E dentro dessa ideia de queer, tanto as pessoas de várias raças e pessoas queer têm sido pertencentes a um tipo, né, de certa forma, do outro estranho. Se nós olharmos o livro da Von Franz Puer, ele fala sobre a sexualidade interior e, de certa forma, relacionado com o nosso desenvolvimento. E que nós temos vários relatos e várias narrativas sobre isso. Bastante presente também no pensamento de Jung, pensando que ambas as sexualidades, que os usos queer do tempo e do espaço se desenvolvem pelo menos em parte, em oposição às instituições da família, da heterossexualidade e da reprodução. Bom, agora nós vamos falar sobre o espério. Eu estou aqui geograficamente baseada em Londres. Jungianos em Londres são muito influenciados pela escola das relações objetais, e nessa escola, uma das questões centrais dela não é tão explícita, de certa forma está um pouco subliminar, é que, essencialmente, a maturidade e, assim, a individuação, em certo modo, envolve não tolerar frustração. E, justamente aqui, se vem também, isso está muito presente na literatura psicanalítica e também bastante influente para alguns junguianos britânicos, e tem um equivalente na psicologia junguiana. E está expressado de forma bastante bonita também, que ele algo que tem a ver sobre, e que eu acho que tem a ver, que tem algo a dizer para a teoria queer. Por exemplo, quando ele se encontra no deserto e pergunta desesperadamente à sua alma o que fazer, isto é,
Talvez pode falar, alguém pode falar com o seu analista ou com um amigo, e o seu amigo vai dizer o que está acontecendo, e você vai dizer como é que eu vou sair dessa dor, né? Então, quando pergunta desesperadamente a sua alma o que fazer, ela inicialmente silenciosa, deixando fazer suas perguntas ansiosas, responde, espere. Jung continua dizendo, eu ouvi a palavra cruel, o tormento pertence ao deserto. Então, de certa forma, a resposta sobre o que fazer é esperar. Basicamente, você precisa engajar com os opostos, dentro do pensamento clássico junguiano, você precisa, de certa forma, identificar o seu dilema, você precisa passar por algumas fases e depois algo pode emergir. Então, eu acho que é muito interessante ouvir essa palavra espere, e Jung falar, eu ouvi a palavra cruel. E também tem um paralelo com a alquimia, a narrativa da alquimia. Eu queria ter tempo de passar por mais pontos, eu acho que é muito importante na minha visão. Então, aqui essas duas imagens vêm no meio da narrativa alquímica, e tem dois estágios aqui sendo apresentados, para aqueles que não estão familiarizados com o que o Jung descobriu no Livro Vermelho. Ele depois encontrou mais ou menos confirmado em muitas outras histórias do que a individuação de desenvolvimento significa. A psicologia da transferência descreve essas imagens e também todas as imagens alquímicas também descrevem muitas coisas que são colocadas no Livro Vermelho. Aqui ele fala, esta fase obscura, esse lugar que você sente que não tem esperança, que talvez você deva deixar o seu parceiro ou a sua parceira, ou você deveria abandonar o seu treinamento como analista. Eu posso assegurar a vocês que isso acontece com frequência, ou que talvez você queira abandonar a sua análise, ou o seu emprego, ou o seu trabalho, etc. Então, esse tipo de discurso de tolerar frustração e também esse discurso do esperar, que eu falei aqui, diz que basicamente que é melhor esperar. Ele diz, Jung diz, essa fase está exigindo a maior paciência, coragem e fé por parte do médico e do paciente. Então, isso é oferecido como dos estágios, uma das fases da individuação. E, mais uma vez, a teoria queer tem muitas objeções nessa ideia do esperar. Dentro da nossa clínica de identidade de gênero, em Londres, que está ligado ao serviço de saúde pública, né? Isso aqui são as pessoas que estão na lista de espera, as pessoas que foram orientadas para o cuidado de afirmação de gênero, ou ajudá-los, auxiliá-los a decidir, ou foram orientados ou indicados para uma operação de mudança de gênero, etc. Então, nós estamos agora oferecendo a primeira sessão para as pessoas que foram indicadas para nós em 2018, quase 5 anos de espera. E durante esse tempo, essas pessoas que nós estamos falando passaram pela pandemia e agora eles vão ter finalmente o primeiro encontro. Então, é um mito dizer que as crianças trans, os adultos trans, estão basicamente, essa é a fantasia, né? Esse mito de que eles entram numa farmácia e eles simplesmente entram no hospital ou numa clínica para fazer a operação, está realmente muito longe da verdade. E também, essa questão do esperar também é bastante política. Não sei se ela é de muita utilidade. Em muitos modos, para muitos dos meus pacientes, e muitas vezes para o meu próprio desenvolvimento, esperar não foi a melhor coisa a fazer. E tolerar a dor talvez não tenha sido também a melhor coisa a fazer. Depende, obviamente, dos contextos. Quem tem o privilégio de esperar, em alguns modos, em algumas áreas. Então, aqui eu cito James Baldwin, que diz, eu nasci aqui nos Estados Unidos há quase 60 anos. Eu não vou viver mais 60 anos, mas vocês sempre me disseram, leva tempo,
levou o tempo do meu pai, o tempo da minha mãe, o tempo do meu tio, o tempo dos meus irmãos e das minhas irmãs. Quanto tempo mais você quer para o seu progresso? É um argumento bastante poderoso. Muito bem. Eu agora vou mudar para uma área ligeiramente diferente. Este é Paul Preciado, um filósofo trans, espanhol, que trabalha na França. Isso aqui é uma citação do livro, que, na verdade, foi até um discurso. E ele fala, o sucesso ou fracasso das minhas sessões analíticas dependia, em grande parte, não da fidelidade dos analistas, a Freud, Klein ou Lacan, mas, ao contrário, de sua infidelidade, ou dito de outra forma, de sua criatividade, de sua capacidade de sair da gaiola. Eu estou citando isso aqui porque eu acho que os pacientes, algumas vezes, são muito perceptivos e entendem muito se o terapeuta está vendo essa questão ou como o terapeuta está vendo essa questão. Eu acredito que, algumas vezes, com bastante precisão, pode detectar se o terapeuta está no modo conformista versus se permitir sair da caixa, sair daquilo que é considerado uma sabedoria aceita. E isso é uma questão no momento, especialmente na Inglaterra. Você precisa sair da norma para tratar pessoas trans com respeito, realmente, porque a norma não é respeitosa em relação a eles, na média, eu diria. E a outra coisa que ele fala, que eu acho muito interessante, que ele também fala sobre os psicanalistas, que ele descreve, né, como dissidentes na prática, mas silenciosos e discretos na teoria. É claro que ele conhece analistas que são muito diferentes com ele, como um indivíduo trans, versus o que eles diriam publicamente, isto é, aquilo que eles manteriam em silêncio. Isso, na verdade, me lembra Jung, porque o meu caro colega Nicholas Litersky, um acadêmico não binário e junguiano, que escreveu um artigo maravilhoso de Facing Dionysus, que, na verdade, menciona o único artigo de Jung sobre cirurgia de afirmação de gênero, né? Obras completas 18. Então, Jung, mais ou menos, né, é uma questão entre o médico e o paciente. Ele não se referiu, tinha um certo escândalo, era um pouco estranho, foi o que ele falou, mas ele também falou algumas outras coisas. Ele também falou, se o doutor Boss deu a ela, não falou a ele, né, era um transgênero, se o doutor Boss deu este conselho, isso é um assunto particular dele, e algo sobre o qual não se canta e dança em público. Então, em outras palavras, talvez o médico e o paciente entrem num acordo sobre essa questão da cirurgia de mudança de gênero, mas deve manter em silêncio. Mas ele também diz que o médico não deveria ficar surpreso se tivesse uma reação coletiva a respeito disso. Então, esse explica isso, dizendo que existe, de certa forma, né, uma luminosidade com que o pênis é tratado. Na verdade, mas ele não fala sobre a natureza luminosa da própria castração. Isso também, de certa forma, teria algum tipo de poder luminoso. As pessoas fazem isso em muitas das manifestações de espiritualidade. Mas por que ele fala disso? A razão principal é porque existe esse discurso de saber o que a norma social é. O doutor não deveria ficar surpreso com a reação. Então, esse discurso de saber as normas, conhecer as normas, e que isso talvez seja um primeiro passo importante, né, desse ser humano. Mas eu vou alertar que os próximos slides talvez tenha alguma coisa que talvez, né, seja sensível, porque fala sobre questões de homofobia.
É claro que não é uma descrição gráfica da violência, mas trata de homofobia e transfobia nos próximos slides. Então, eu gostaria de alertá-los. Mas também gostaria de dizer que não é um texto ruim, digamos assim, por outro lado, porque tem muita coisa útil, mas contém esse estudo de caso que eu acho que diz muito sobre o tipo de crítica que eu faria em relação a algumas psicologias profundas, psicanálise, e as suas respostas à questão trans. Não só trans, mas geralmente essa ideia de adaptação e adaptação à sociedade e realidade. Então, alerta de gatilho. Isso aqui foi uma violência homofóbica. E eu gostaria de enfatizar. Isso é bastante desapontador. Esse aqui é um caso. Um homem gay caiu numa identificação ativa com sua ânima. Ele viveu coletivamente e não como uma pessoa, como uma caricatura do sexo oposto. Nunca integrando o contrassexual em sua própria identidade de gay, pessoal como um homem gay. Antes de continuar, eu gostaria de identificar algumas coisas. Em primeiro lugar, por quê? Mas por que é uma caricatura? E eu tenho falado com alguns colegas sobre isso, na verdade falei até ontem, um colega que eu admiro muito, que é Sarah Sage, da iniciativa Queer Jungiana, e ela pensou como que a misoginia não precisa estar relacionada às pessoas que são designadas como femininas ou como mulheres. Então, essa ideia de que a feminilidade é teatral, esteja se referindo a uma pessoa do sexo feminino de nascença ou uma pessoa do sexo masculino de nascença. Mas também eles estão tentando, de alguma forma, quer dizer, não é um problema ser gay, mas o que ele está fazendo, essa expressão de gênero, ele claramente define como patológica, errada, na verdade. Então, esse aqui é o início do caso. E depois, uma noite, esse homem é atacado, quase assassinado. E o próximo slide contém a resposta dos autores, que eu acho bastante perturbador. Então, ele diz, como resultado desse terrível incidente, o homem integrou seus componentes femininos mais seguramente em sua própria identidade masculina. Porque, na verdade, realmente ele é um homem. É isso que eles estão querendo estabelecer, basicamente, aqui. A feminilidade precisa ser integrada de alguma forma, não deve ser barulhenta. Então, ele ganhou peso, por alguma razão aqui, eles pensam que o peso tem a ver com a masculinidade, ficou mais sólido, carregou sua masculinidade gay dentro, como algo substancial à sua identidade, e não uma fachada teatral. Mais ou menos essa ideia do teatral. Então, ele parecia agora como uma pessoa que não poderia ser derrubada. Isso é bastante chocante. Isto é, parece que estão culpando a ele pelo ataque. Isto é, ele estava agora ali, né, se colocando de uma forma que não poderia ser derrubado. Ele diz, ele aprendeu uma lição terrível. A reação selvagem a elementos femininos não integrados dele quase custou a vida. Então, eles estão dizendo que foi uma reação selvagem, mas a reação a algo patológico, a algo não integrado, certo? Então, talvez, quase custou a sua vida. Mas, no final, foi salvo por aquilo que ensinou a ele. Quer dizer, eu espero que vocês tenham chegado onde eu cheguei, porque eu acho que esse é um exemplo de levar as normas sociais a ter algo, elevar a algo que, na verdade, não é certo.
Óbvio que essas coisas acontecem o tempo todo no nosso trabalho como terapeutas. Mas algo como, por exemplo, se alguém quiser se expressar a partir de um gênero que não é aquele de nascença, o que nós vamos falar? De acordo com esse modelo, nós deveríamos dizer para ele, bem, você precisa entender que isso vai ser um gatilho para uma série de reações. Mas quem somos nós para decidir isso para alguém? Eu não estou dizendo que não precisa ser algo a se refletir, mas a decisão a ser tomada, e a solução seria, melhor você não se expressar. Na verdade, tem muitas soluções dentro das fronteiras de como se manter seguro. Poderia também falar de outras formas. Isso é o que eu vou falar. Sort of idea. It could be that you rebel against these norms. Pode ser que você se rebele contra essas normas. Que você encontre outros, que você se organize, que você tente lutar contra essas normas. Todos esses dilemas, eu tenho outros, mas eu sei que nós estamos aqui com pouco tempo. É uma das coisas que me lembra é justamente essa oração da serenidade, né, que fala, Deus me dê a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para saber a diferença entre as duas. Mais uma vez, isso é muito útil. Uma oração bastante útil, isto é, falar com Deus e dizer, olha, com frequência, nós estamos em uma situação em como tomar uma decisão, de quando que nós devemos nos posicionar e dizer, não, isso não é certo, versus nos adaptar, versus simplesmente a calma, a serenidade, né, que é exigida de nós, né, para, de certa forma, nos adequar. Na verdade, essa oração diz que não existem modos racionais de decidir isso, ou pelo menos, com muita frequência, esse tipo de decisão não é tomada a partir da lógica, mas tomada a partir daquilo que nós sentimos dentro de nós, na verdade. Se nós estamos prontos ou desejosos da luta ou não. E isso aqui que eu acho que é a minha história em termos de ativismo, isto é que, de certa forma, nós, dentro da teoria queer, né, Angela Davis, ela diz, não estou mais aceitando as coisas que não posso mudar, estou mudando as coisas que não posso aceitar. Na verdade, ela não está dizendo que nós nunca devemos aceitar coisas que não podemos mudar, porque isso acontece com frequência, né, em muitos dos nossos momentos de desenvolvimento. Mas ela quer, basicamente, o que ela está falando é tentar mudar as coisas que não são aceitáveis. Na nossa experiência, pelo menos, o modo de fazer isso é com outras pessoas, na nossa prática. E, infelizmente, a psicologia analítica clássica não permite muito, né? Porque Jung tinha alguns, digamos assim, alguns desprezos expressos em relação às massas. Esse aqui foi em Santiago do Chile, quando o último presidente foi eleito. Então, é claro que ele sentia esse desprezo. Ele também via as massas como opressoras. E também, de certa forma, nos conduzia em direção a nos tornarmos mais indivíduos, individualizados. E é claro que os grupos têm esse potencial, né, de serem opressores, têm potencial de ser racistas, com frequência, quando dominados, obviamente, por brancos, e criar normas que também são opressoras, etc., etc. Não estou negando isso.
Mas, na verdade, para a população queer, um passo muito importante na individuação é se tornar um a partir e através da comunidade. E a psicologia junguiana, pelo menos aquela psicologia junguiana, de certa forma, não está muito de acordo com isso. Na verdade, eu acho que ele também me diz que eu posso decidir sobre isso também. Ele diz o que ele diz, mas depois ele diz, eu tenho o direito de dizer, bom, ele casou com uma mulher muito rica, na verdade, o coletivo, de certa forma, não que talvez pudesse ajudá-lo muito, né? E nem tinha um potencial de ajudá-lo muito, talvez ele nem precisasse. Então, agora vamos ver aqui, ver nossa questão do tempo, né? Apenas a primeira citação dessas duas. Ele especificamente fala sobre os protestos como sendo o oposto da adaptação. Ele também vê a adaptação como se adaptar ao fato que você precisa das outras pessoas para enfrentar os desafios, entre outras coisas. Eu gostaria de compartilhar uma história com vocês de uma das coisas mais estúpidas que eu já fiz como ativista. Uma das mais estúpidas que eu já fiz é que quando eu tinha mais ou menos 23 anos, eu caminhei, né, para um grupo de neonazis. Eu estou falando realmente de neonazis. Pessoas que pensavam que Hitler era maravilhoso. E eu estava sozinho. E eu peguei um daqueles panfletos que eles estavam distribuindo e eu rasguei na frente deles. É claro que isso foi uma das coisas mais estúpidas que eu já fiz na minha vida e graças a Deus, eu tinha 23 e não 44. E aí eu pude correr, sair correndo, porque você não pode fazer isso sozinho. Você não pode simplesmente tentar lutar contra essas coisas sozinha. Então, se adaptar à realidade é dizer, não faça isso. Eles me perseguiram e eu acho que eu nunca corri tão rápido na minha vida como naquela vez. Isso, na verdade, foi em Atenas, no início dos anos 2000. Então, ele tem essa questão com relação às massas, mas ele também diz a ausência de comunidade é sofrimento e doença. A comunidade em tudo é desmembramento e dissolução. Então, ele fala, sem as comunidades, apesar de não ser muito útil, também a ausência da comunidade pode ser também uma questão problemática. Andrew Samuels é uma das melhores pessoas para se ler, porque, na verdade, ele fala sobre a espiritualidade social e tem a ver justamente com os protestos e os movimentos sociais. Eu gostaria de falar agora sobre a individuação. Essa pintura aqui não aparece no livro vermelho em si, está em um outro livro intitulado A Arte de Jung, e é intitulado Sistema Mundi Totius. Basicamente, é um modo como ele via o self e o universo, como resultado justamente dos 7 sermões dos mortos. E todos são bastante significativos, todas essas imagens e estágios. Eu realmente recomendaria o livro, A Arte de Jung, que é bastante interessante. A razão pela qual eu incluí isso, principalmente, é que tem ali a estrela azul no meio. A estrela azul emerge como um motivo em várias das pinturas. E Jung menciona algumas vezes explicitamente. Mas, basicamente, a estrela azul é um dos modos em que a individuação é expressa no livro vermelho. Então, essencialmente, o que está querendo dizer aqui é que a natureza divina do ser humano, se eu me lembro, está representada. Bom, isto é, o que nós estamos aqui, qual é o seu propósito? Isto é, o sinônimo da individuação. E identificar isso para cada pessoa, por mais difícil que seja. Isso é, tem algo sobre essa estrela azul que, de certa forma, carrega toda essa ideia. Como eu disse, toda essa ideia de mundo interior e mundo exterior
está dentro do histórico de tudo que eu falei. Não poderia estar separado, porque tem muito a respeito disso. E eu estou incluindo aqui, ao lado dessa pintura, essa citação ao lado dessa pintura, porque isso parece um sistema solar, um sistema de planetas. Em outras palavras, é algo bastante externo ou é algo interno? Porque, de certa forma, aparecem planetas. Eu também recomendo bastante Saban, uma citação de Saban, que, na verdade, ele cita Jung em Memórias, Sonhos e Reflexões, quando fala sobre a personalidade número 1, número 2, né, o espírito dos tempos, o espírito das profundezas, e etc. Mas ele cita, a partir de Memórias, Sonhos e Reflexões, no final da sua vida, né? E ali Jung diz, no meio lá ali, né, do século XX, ele fala que ele viu uma contradição irreconciliável entre o mundo interior e o exterior, e que ele ainda não conseguia ver a interação de ambos os mundos, mas que agora entendo. Por que eu estou incluindo isso? Porque, de certa forma, essa distinção de se adaptar ao mundo exterior, faça isso primeiro e depois você vai para o mundo interior, na verdade, como que isso é feito e o modo prescritivo que alguns analistas junguianos têm expressado, basicamente se torna algo hermético. Isto é, para que você possa engajar com o seu processo de individuação, você precisa se tornar um eremita. Na verdade, para mim, eu acho que para mim isso significa algo bastante diferente. Já falei sobre isso na conferência em novembro, isto é, o modo como eu vejo a espiritualidade é através do protesto e do sexo. Jung certamente veria a sexualidade como expressão da natureza divina, e alguns junguianos posteriores falaram sobre como a política também pode fazer parte do processo de individuação também. Então, o que eu estou querendo dizer é que não precisamos dessas distinções necessariamente nesse modo tão rígido, digamos assim. Ok? Esse é o meu último slide. Eu vou... Ok. Isso aqui é Alok Weidman. Eu recomendo que vocês o sigam. Um ativista não binário, um ícone. E estou usando aqui ele está usando, né, essa figura não adequada, não conformada a um gênero. E aqui eu vou citar fazer uma citação do Livro Vermelho. Ele diz, é interessante, porque eu estava procurando essa citação, eu sabia que estava no final do Livro Vermelho, mas não estava no final. Na verdade, está no início, é quando ele fala do caminho. E aí, mais uma vez, ele fala que cada um busque seu próprio caminho. O caminho leva ao amor mútuo na comunidade. Os humanos passarão a ver e sentir a semelhança e a comunalidade de seus caminhos. O que ele está dizendo aqui é que ele ser prescritivo em termos das jornadas de individuação dos outros, isto é, nós não podemos agir assim. Cada um deve seguir a sua própria luz, a sua própria estrela azul. Na verdade, aqui para mim seria uma estrela vermelha, mas para ele foi uma estrela azul, seria o equivalente. Cada um deve encontrar a sua estrela vermelha, a sua estrela azul, seja lá o que for, e que eventualmente vai nos levar para o amor mútuo e para a comunidade, e descobrir quão semelhantes nós somos. Por que nós tiramos algo de pensar na individuação das outras pessoas? Por que eu vou terminar com isso. Por que nós vamos se interessar pela jornada de individuação de uma outra pessoa?
na verdade, pode ser bastante inspirador. Então, nós lemos a respeito do processo de individuação do Jung, pode ser inspirador, mas nós não podemos copiar, nós não podemos nos tornar um clone de Jung, o mesmo com queer. Queer e trans são inspiradores, não porque todos precisam ser queer ou trans. Isto é, se você quiser, vá em frente, seja queer ou trans, mas não necessariamente tem a ver com se tornar. Como a Locke diz, eles nos ensinam não sobre ser trans, eles nos ensinam sobre liberdade. E nos ensinam sobre encontrar nossa própria estrela azul, digamos assim. Bom, essa foi a minha contribuição. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, George. Excelente apresentação. Muito rica, vasta. Bom ter você conosco aqui. Bom, gente, vamos lá. Quem desejar fazer perguntas, por favor, coloque o nome no chat. Eu chamo a pessoa e a pessoa faz a pergunta direta para o George, tá? George, vou começar. Vou abrir aqui os trabalhos, trazendo uma questão. Em determinados ambientes junguianos tradicionais, sempre que há um movimento de tentar pensar Jung, o pensamento junguiano, junto com um pensador contemporâneo, Jung com Deleuze, Jung com Simondon, como Mark Saban, que está no Brasil hoje, está pensando a individuação em Simondon e Jung. Jung como Lacan, como Susan Rowland faz, Jung com o movimento queer, Butler e Preciado, rapidamente aparecem duas conclusões rápidas. A primeira, a mais óbvia, isso não é Jung. Isso não é Jung. A segunda não há por que há essa necessidade de se buscar pensadores, filosofias contemporâneas para buscar uma espécie de legitimidade do pensamento junguiano nos dias atuais. Eu te perguntaria, como responder a essa reação tão conservadora e, ao mesmo tempo, se nós não fizermos essas parcerias, essas interlocuções, como a psicologia junguiana irá sobreviver? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Justamente porque eu falei por mais de uma hora, eu vou ouvir algumas perguntas e depois eu vou responder, porque eu gostaria de também ouvir outra pergunta, se tudo bem para você, Marcos, antes de eu responder. Evidente, sem problema algum. Vamos lá, gente. Perguntas? Vou fazer uma, então. Então, Lu, vamos lá. George, amei a sua palestra, sensacional, apesar de você não ter falado 3 tigres tristes dessa vez na nossa palestra, que lá no Freedom você falou e foi aplaudido em pé, né, em português. A palestra estava excelente. Eu fiquei com uma questão que eu já venho tendo essa questão com os atendimentos de pessoas não binárias e trans, né, que aparecem no meu consultório. Existe eu acho que a gente pode dizer um preconceito mesmo de pessoas, de feministas radicais, né, com pessoas trans e não binárias, né, feministas com transfobias. E para mim é muito difícil de entender como é que essas pessoas não conseguem se unir nessa rede tão importante que você diz que precisa ter nesse mundo queer, né? Então, assim, me explica um pouco assim, como é que isso acontece. São pessoas que não estão dentro do movimento, são pessoas que
que estão ainda nessa dominância patriarcal, né? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas, inclusive, quando chegam no nosso consultório do outro lado, né? Não os trans, mas as feministas radicais também. Queria te ouvir um pouquinho disso. Jorge, tem mais uma pergunta, pode ser? Tá. Só, antes de chamar o Haroldo, os convidados que o Jorge trouxe para cá, por favor, fiquem à vontade também, caso queiram fazer perguntas, tá bom? Haroldo, por favor. Consegue me ouvir? Sim, sim, sim. Tudo bem? Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta, não sei se eu faço em inglês ou em português. Faz em português, Haroldo, por favor. Pode ser? Melhor, né? Tá bom. Bom, eu escrevi até aqui a pergunta, né? Quando a gente fala sobre teoria queer, né? Parece que a gente está falando sobre terapia LGBTQ+. Mas, na verdade, é o caso que essa teoria fala de todas as experiências, né? O que ela faz é repensar elas à luz da hegemonia e da não hegemonia. Então, reconhecendo que tem assim um esforço, o Jorge citou o Preciado, né, que faz isso na psicanálise, mas que tem um esforço de repensar a psicologia à luz dessa hegemonia, né, que é em torno da teoria queer, né, e que, ao meu entender, questionar não a teoria básica exatamente, né, ou desfazer os conceitos, mas desconstruir uma compreensão em torno dos conceitos, que também é cultural, né? A minha pergunta para o Jorge como que a gente pode aprofundar ainda mais essa crítica dentro da psicologia analítica de Jung? Desculpa todo o contexto, mas achei que era importante. Tem mais uma pergunta aqui que eu recebi no direct do André. Eu não sei se o André quer fazer a pergunta ou se ele quer que eu leia. André? Vou ler. Ele me pediu para ler. Eu gostaria de perguntar sobre como a sociedade contemporânea pode se posicionar em relação à individuação, entendendo a psicologia junguiana como propulsora do pensamento ideológico de aceitação do outro. Yes, I mean, it looks like I might have to speak for another hour. Bom, parece que eu vou ter que falar por outra hora, né? Mas eu vou tentar não fazer isso. Bom, são questões muito importantes. Eu não estou 100% certo se eu entendi as duas últimas questões, mas eu vou tentar responder. Em primeiro lugar, Luciana, eu gostaria de dizer que quando eu encontrei alguns de vocês em novembro, em São Paulo, na conferência do Freedom Day, eu encontrei um atalho para fazer com que os brasileiros gostassem de mim. Então, eu falei justamente com o sotaque do português brasileiro. E essa foi a minha forma, de certa forma, de encantar aquela audiência brasileira. Então, mas, sim, muito obrigada pelas perguntas, elas são questões muito interessantes e importantes. Eu gostaria de começar com a questão do marketing. Então, a questão de que isso não é Jung, eu diria sim e não, ao mesmo tempo. E qual é o problema? Vou dizer uma coisa. Eu acho que eu li isso no livro de Sonu Shamdasani e James Himo, Lamento dos Mortos. Eu acho que é lá, não sei, mas talvez vocês possam controlar. Onde aparentemente tem essa história em que alguém vai lá, veio privadamente e fala para Jung: Dr. Jung, eu sinto muito, mas eu acho que eu não concordo com a sua ideia sobre os arquétipos. E aparentemente, Jung olhou para ele em um modo um pouco conspiratório e disse: como você diz, quem se importa? Quem se importa se você concorda ou não comigo a partir de um determinado conceito? Então, eu acho que é isso que eu diria para essas pessoas. E eu não sei como que os junguianos
diria? Bom, ele é muito explícito no livro vermelho. Saia do meu caminho, esse é o meu caminho, não é o seu. É claro que ele se contradiz várias vezes, ele é muito prescritivo às vezes, mas, veja bem, acho que, de certa forma, ou nós somos aprisionados por um pensador, ou nós somos libertados por um pensador. Nós não podemos usar Jung como alguém opressor, nos tornando seus clones, ou pegar as suas ideias e liberá-las ainda mais e sermos mais criativos a partir delas. Acho que nós temos a mesma opinião, né, a respeito disso. E depois, essa outra questão de por que nós precisamos olhar para outros filósofos, etc. Acho que Jung respondeu. Eu não sei qual é a situação no Brasil, repito, mas tem muitos brasileiros junguianos, mas é claro que é um país enorme, eu não sei, mas eu sei que na Inglaterra, todos os treinamentos analíticos junguianos, psicanalíticos, eles estão tentando encontrar modos de consertar, de certa forma, de fazer com que as pessoas sobrevivem. Eu não sei se é justo dizer que uma das razões da luta para a sobrevivência é resistente a outros modos de pensar. Os jovens, hoje em dia, na verdade, talvez ele não queira ir para um culto ou um espaço de pensamento mais aberto. Isso, por exemplo, tem a ver com a minha experiência em ensinar psicologia junguiana na universidade versus a experiência das organizações junguianas. Eu acho que a diferença é massiva entre ambos, porque a universidade, por definição, está convidando as pessoas a sempre desenvolver este Jung, não torná-lo um culto. Então, como vocês provavelmente sabem, vocês têm 100% da minha solidariedade nesse tipo de conversa em renovar o pensamento de Jung. A questão da Luciana também é incrivelmente difícil e importante também, que é, infelizmente, é um fenômeno bastante abrangente e também bastante, que acontece bastante. Eu acho que na Inglaterra nós temos um governo que está cheio de pessoas de cor. Nós temos pessoas de cor, nós temos pessoas de cor que é secretária de Estado, que, de certa forma, reforça algumas das políticas mais racistas. Então, nós temos essa idealização de que, supostamente, os direitos das mulheres poderiam atacar os direitos queer e trans. Pode, na verdade, nos apresentar uma questão bastante confusa. Tem algo bastante sensível em eu ser homem e ter uma opinião sobre o feminismo, mas o feminismo, que eu, de certa forma, apoio, esse feminismo tem sempre falado de um tipo de mulher, isto é, a mulher rica, a mulher branca, que queria ter mais direitos, que queria ter mais representações em filmes, em governos, em corporações. Na verdade, nós temos outros feminismos que falam das mulheres negras, das mulheres trans. Então, é um feminismo que não é interseccional. Então, nós tendo essa abordagem mais rígida em relação à população queer, espelha isso. Eu não tenho estatísticas aqui comigo, mas tem estatísticas que mostram que mesmo aqueles que supostamente são críticas feministas em relação à população trans, não é tão proeminente quanto a transfobia entre homens. Então, mulheres trans, sem mencionar, claro, alguns cortes e alguns fatos estatísticos que dizem e estamos lutando para mais direitos para as pessoas trans, quero que as pessoas não sejam agredidas, etc. Teve um caso
de um estupro para uma mulher trans e realmente ganhou as manchetes, porque é o único caso que eu ouvi falar em todo esse tempo. Por exemplo, nós temos em países ao nosso redor que têm legislações mais favoráveis à população trans. Então, é muito interessante toda essa ideia de mulheres refugiadas, porque, de certa forma, eu acho que um dos meus colegas tem experiência com esses espaços. O argumento, é claro, que existem alguns casos em que umas mulheres podem se sentir pouco confortáveis, mas as mulheres trans têm, na verdade, acessado as mulheres refugiadas também nos mesmos espaços, com zero conflitos. E muitas dessas mulheres são vítimas de violência doméstica. Então, precisamente porque a transfobia significa que algumas vezes uma mulher trans está num relacionamento com um homem cisgênero e por conta de vergonha e transfobia, elas são com frequência atacadas no seu relacionamento. Então, é claro que tem essa necessidade. Claro que eu posso falar sobre isso por um longo tempo. Muito obrigado pela sua questão. É claro que é difícil, mas eu acho que existe uma coalizão, pelo menos na Inglaterra, para mim fica bastante claro, existe uma coalizão muito clara entre a ultradireita, a extrema-direita, basicamente a direita, e alguns elementos transfóbicos em oposição às feministas, que, na verdade, não são, na minha visão. Não sei se eu entendi muito a pergunta do Haroldo, mas ele falou algo sobre a terapia queer, como que nós podemos aprofundar. Não falei sobre, não entendi muito bem o que você quis dizer sobre aprofundar. Bom, se talvez você pudesse clarear isso, Haroldo, seria ótimo. E também sobre individuação contemporânea e aceitar o outro. Eu não sei se eu entendi qual era a pergunta também, Isso. mas... Jorge, quer que o Haroldo faça a pergunta em inglês direto? Talvez possa ser interessante, né? That would be fantastic. Haroldo, está aí? Sim, Haroldo. Estou aqui, Marcos. Posso fazer pergunta? Vai lá. So, George, what I was trying to talk about was that when we talk about queer theory, it seems like we are talking about LGBTQ plus therapy, right? Which is really not what it is about. But sometimes it seems like it sounds like it is about LGBTQ plus therapy in psychology. But it is really not the case, right? The theory speaks of all experiences. And what it does is rethink these experiences in light of hegemony. So what my question is how can we deepen this critique in depth psychology, which in my view is not really about replacing concepts really, but about rethinking the way that we understand these concepts and how they are culturally influenced by binarisms and other kinds of hegemonies, right? Is that clear? Sort of, yes. Sim, sim, ficou mais claro. Desde o início, eu falei que o que eu estou tentando falar está informado pela teoria queer. Mas a teoria queer não está no centro daquilo que eu estou fazendo exatamente. Eu acho que é bastante útil e, como você disse, a teoria queer empreendeu várias coisas interessantes, como você falou, e é por isso que eu acho que está relacionado com a individuação e adaptação. Mas eu acho que vai ter momentos em que os conceitos vão ter que ser substituídos ou aprofundados, ou conceitos que vão ser realmente úteis para a experiência queer. Então, eu não tenho tanta certeza que é algo que nós precisamos fazer. Acho que tem coisas diferentes que nós precisamos fazer. Algumas coisas nós temos que mudar o que a psicologia profunda diz. A psicologia profunda terá que ajustar a experiência queer e trans algumas vezes. Já está lá? Já está bastante claro?
posso tentar apontar vários momentos em que Jung é bastante queer, na verdade, na minha visão. Quer dizer, eu não tenho certeza. Você também falou de fazer uma distinção entre a teoria queer e a terapia LGBTQ. E, na verdade, eu estou tentando falar para essas ambas instâncias. A teoria queer não está no centro, mas informa o que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma abordagem junguiana queer. Isso é algo que leve em consideração a atividade e a experiência queer, que seja informada pela teoria queer e que use a psicologia profunda de Jung e alguns de seus conceitos. Eu não sei se eu respondi completamente a sua pergunta. It does. Thank you. E depois, a última pergunta sobre a individuação contemporânea, será que você poderia repetir também quem fez a pergunta? É o André, né? Mas se o André quiser fazer, seria... Então, meninas, qual que é o golpe, tá? André, Hoje é aniversário, como vocês sabem. Muito obrigada aí pelas felicitações, amo vocês. Fecha aí. Lu, você pode fechar. Aí. André, gostaria de fazer a pergunta? É porque... Ok. Vou fazer novamente, então, a pergunta. Luciana, vai devagarzinho, tá? Tá bom. Gostaria de perguntar sobre como a sociedade contemporânea pode se posicionar em relação à individuação, entendendo a psicologia junguiana como propulsora do pensamento ideológico de aceitação do outro. So is this question about sort of Então, essa pergunta está falando sobre se, de certa forma, você quer espalhar a palavra ou as notícias, ou a notícia, isto é, a palavra de Jesus, isto é, de certa forma, né, espalhar a palavra de Jung. Então, essa questão é como que nós podemos dizer para a sociedade contemporânea, olha, Jung tem algo interessante para oferecer? Foi isso que eu entendi? Tá certo? Isso que eu entendi, tá certo? André? Okay, so... Yeah, okay. So that's okay. I'm gonna answer what I think I understand. Bom, eu vou responder naquilo que eu acho que eu entendi da pergunta. Vamos lá. Eu suponho que exista um lugar para que a gente possa entender a psicologia junguiana, divulgá-la, acho que é bastante útil, acho que é algo bastante importante de compartilhar com o mundo. E eu tomo isso como algo pessoal. Eu tenho muita alegria em levar para o contexto da universidade, em particular. Mas outra coisa é que se a gente tentar apresentar as ideias junguianas como algo descomplicado, como uma contribuição positiva e direta, e se nós formos defensivos, quando se trata das críticas óbvias que as pessoas contemporâneas vão fazer, eu realmente não serei de acordo, não estarei de acordo com isso. Meu modo de pensar isso é que o que eu estou fazendo também ao ensinar na universidade é que eu sempre tendo, quase em inglês, nós vamos dizer, no mesmo fôlego, digamos assim, na mesma frase, eu vou falar algo positivo, eu também vou apontar onde Jung é problemático. Então, eu não vou tentar defender Jung das críticas, na verdade. Então, eu acho que é um modo muito preto no branco de pensar. Isto é, ou eu critico Jung, coloco ele no lixo, ou nós o tratamos como esse tipo de santo que nunca errou.
Então, eu acho que existem poucas pessoas que estão se comportando desse modo. Mas eu acho que a tarefa mais difícil é sentar com o fato de que esse cara era tanto gênio quanto um pouco estúpido. Eu acho que uma das coisas favoritas, das minhas favoritas, é que ele falou para os seus amigos judeus algumas coisas bastante preconceituosas. E ele respondeu, eu publiquei algumas coisas, e algumas dessas coisas são bobagem. É claro, se você é um ser humano, eu tenho certeza de que quando eu vou, por exemplo, assistir a minha apresentação hoje e ao modo como eu respondi as perguntas, eu vou ver que eu falei algumas coisas profundas e outras coisas estúpidas. Tenho certeza, isso eu garanto. E Jung também da mesma forma. Se nós agirmos como se ele fosse perfeito, como tem, né, não é realista, e assim a psicologia junguiana não vai sobreviver. Se você apenas fizer isso, na verdade, não vai sobreviver. Mas eu espero que o que eu esteja dizendo seja relevante e que responda a sua pergunta, mas eu não tenho certeza. Jorge, temos 2 perguntas. Podemos fazê-la em sequência? Então, vamos lá. Cris Viana e depois Lili, tá? Carmen Lívia. Boa noite, Jorge. Obrigada. Estava ansiosa pela sua palestra. Espero que seu livro saia em breve, né? Vou falar um pouquinho da onde eu falo. Mais do que uma ativista feminista, eu sou uma militante, né, de esquerda, progressista, né? A estrela vermelha, como você brincou, né? E desde muito jovem, desde os 14 anos. Então, não consigo imaginar uma individuação fora da comunidade. Para mim, isso é uma coisa impensável, assim, né? E quando você estava falando, eu estava pensando se a gente poderia pensar em dividir um pouco o que é massa e o que é comunidade, né? A massa como essa coisa que é arrebatada e a comunidade como um lugar de reflexão, de cuidado. E claro que a gente sabe que não vão ser coisas estanques, na massa também vão ter cuidados, vão ter momentos, e na comunidade também, né? A gente sabe que também não é um lugar perfeito e idílico, né? Então, eu queria pensar um pouquinho junto com você sobre isso, assim. Porque, como o Marcos falou, a gente tem algumas pessoas da comunidade junguiana aqui no Brasil, que qualquer coisa que se fale fora da cartilha junguiana é rechaçado. Então, essa questão, né, da massa como algo prejudicial para a individuação é muito repetida ainda por um grupo, né? Então, queria que você falasse um pouquinho assim, sobre isso. Obrigada. Legal, Cris. Lili. Oi, Jorge. Hoje a gente tem um grupo, a gente está te lendo, né? Como você sabe. Então, queria aproveitar para levantar aqui uma questão, né? Que é uma coisa que eu tenho pensado, que a gente pensou muito no curso ano passado, né? Que é assim, a gente tem falado muito da identidade masculina, identidade homem, né? Assim, e o quanto essa categoria, né, de alguma forma, tem sido repensada, alargada, revista, reimaginada, né? O que eu fico aqui pensando é a serviço de que está isso, né? Se isso de fato promoveria alguma transformação mais efetiva, ou se isso reforça uma categoria de uma identidade ainda muito pautada no colonialismo, né? Assim, se a gente não estaria só alargando para fazer caber, né? Alargando para reforçar, né? Ou se isso teria um potencial transformador de alguma forma, né? Então, eu queria te ouvir nesse sentido, né? Se existem masculinidades saudáveis, talvez. Ok. Muito bem. Sim. Ambas são questões muito interessantes. Vou começar com a questão da Cris, minha camarada, que também gosta da estrela vermelha. Eu gostaria de esclarecer que, na verdade,
Se nós pegarmos as palavras de Jung, ele não diz que a individuação acontece em comunidade ou fora da comunidade. É claro, mas existe uma ideia em particular. E acho que você está certo em fazer uma distinção aquilo que ele se refere como massa e aquilo que nós possamos querer dizer com comunidade. Pelo menos para mim, o que se refere quando ele se refere à massa, nem sempre tem conotações negativas, e como você falou, tem também muito cuidado na massa. Eu nunca posso esquecer, né? Uma das lembranças que eu tenho é que durante um protesto em Gênova, em 2001, eu acho, os residentes locais, nós estávamos ali protestando nas ruas, a polícia tinha fechado tudo, nós estávamos protestando contra o G8, o encontro do G8. Os residentes, a partir dos balcões, eles começaram a jogar água. E isso não é um momento espiritual, não é um momento transcendente, não sei o que é. Então, absolutamente entendo o que você diz. Então, quando eu estava lendo Jung falando sobre a massa, eu estava me perguntando se pelo menos ele pudesse experienciar o que é estar num protesto, por exemplo. E, mais uma vez, isso não é para todo mundo. Não é o caminho de individuação para todos. Se não é o seu, tudo bem. Mas acontece que é o meu. E eu acho que vale a pena pensar nessa possibilidade, na verdade. Então, na verdade, o sentimento de estar ali com outras pessoas por uma causa comum é algo fantástico, é transcendental e espiritual. Como você disse, a comunidade tem mais essa conotação de reflexão, espaço de reflexão, um lugar onde você vai se sente seguro, nem sempre é seguro, claro, existem problemas, sempre a repetição de algumas dinâmicas opressoras também nas comunidades. Então, eu acho que a minha resposta seria, sim, a massa tem conotações negativas, claro. Bom, o que acontece, por exemplo, com o surgimento do nazismo, na verdade, a massa fundada ali, na verdade, na Casa Branca, e também em Brasília, nós vimos, né? Depois da eleição do Lula. Então, aquela massa que é, na verdade, pouco pensante, digamos assim, pouco reflexiva, algumas pessoas podem não concordar, mas, para mim, esse é o tipo de massa negativa. Isto é, essa coisa sem reflexão. Mas nossos movimentos, claro que não têm sido sem reflexão, algumas vezes nós temos algumas ações ou pessoas que participam sem uma maior reflexão, mas encontro com o outro, todas essas coisas que Jung fala sobre a individuação também encontramos ali. Então, muito obrigado pela sua pergunta. E eu acho que se nós quisermos manter a comunidade junguiana restrita a uma elite, então nós não precisamos nos preocupar com nada disso. Mas, na verdade, o mundo está mudando de uma forma que nós estamos todos preocupados com o planeta. Essas coisas são urgentes, nós temos pouco tempo para debater. Nós temos que, na verdade, agir. Se algumas pessoas quiserem sentir que isso não é junguiano o suficiente, tudo bem. Não está tudo bem para mim, mas é claro que entendo. A próxima pergunta importante sobre masculinidade, isso também é uma área bem complexa. E eu estou sempre, sou sempre cético sobre essas tentativas de repensar a masculinidade, com algumas exceções, claro. Essa ideia de criar espaços para homens, eles já falaram comigo, talvez por conta da minha própria relação com o meu gênero, talvez eu não goste de algumas pessoas não binárias, apesar de essa ideia de eu ser um homem, para mim, não me parece 100% confortável. E algumas pessoas talvez tenham problemas com isso. Então, eu acho que
nós temos que talvez esperar um longo tempo para que essa questão da binariedade seja pensada de uma outra forma, ou a masculinidade. Não sei se seria necessário. Também um dos pontos que eu estava apresentando lá no em São Paulo na conferência na verdade, masculinidade e feminilidade, o que elas são? São rótulos, são coleções de características. Nós sabemos agora que você pode ser sensível, que normalmente é associada à feminilidade, e ser aquele que, na verdade, seja o penetrador, que é referente à masculinidade. Nós sabemos disso agora. No entanto, tem uma exceção para mim, que é particularmente quando as pessoas trans querem, de alguma forma, afirmar a sua transexualidade. E, mais uma vez, eu estou aberto para o que eles quiserem falar a respeito, o que eles podem pensar sobre o que a masculinidade tem de influência, mas tem algumas objeções, e normalmente digo, o que é isso? Acho que uma história sobre um festival no ano passado que é interessante. Era um lugar bastante espiritual, um festival organizado por budistas, um lugar muito bonito, chamado Festival Buda Full. Se vocês estiverem na Inglaterra, um dia vocês possam visitar. Tinha sempre a área ali das mulheres, que para mim fazia bastante sentido, e depois tinha a área dos homens, que foi criada. E, na verdade, eu nunca entendi. Mas eu fiquei pouco tempo ali, naquela área. E, na verdade, eu não conseguia ver qual era o ponto, qual era o sentido de criar um espaço para esse gênero que tem sido idealizado pelo patriarcado. Talvez tenha a ver com se conectar em diferentes modos, tenho grandes amigos e colegas que pensam sobre essas coisas a partir de uma perspectiva não binária, e eu fico muito aberto para ouvir. Mas, pessoalmente, eu me sinto um pouco desconfortável. E eu vi esse folheto que falava sobre yoga especificamente para a área dos homens, nesse festival. E dizia que para o homem isto é uma yoga bastante direta, sem freios, né? Então, é algo básico do que é masculinidade. É claro que pode ter outros modos de olhar para essa questão, e é claro que eu não acho que as características que eu normalmente associo com masculinidade são necessariamente ruins. Então, ser penetrador, acho que a penetração não é algo ruim. Eu não acho que a lógica que normalmente é associada à masculinidade seja ruim. Eu não acho que lutar, que a agressão, seja ruim. Mas eu não preciso colocá-las sob o rótulo da masculinidade, para mim. Mas eu estou aberto, eu estou aqui ouvindo, né? Eu não apenas falo, eu também tento ouvir, mas é assim que eu me sinto. Mas eu acho que é uma questão muito importante. O tipo de coisa que, na verdade, todos nós estamos, de alguma forma, tentando entender. Quando um paciente chega para mim e fala, talvez eu não seja binário, talvez eu seja um homem trans, não sei. O que isso significa? O que isso significa? Eu não acho que nós não podemos responder a essas perguntas, mais uma vez. E aí que Jung é muito útil. Eu não acho que a gente pode responder de forma racional. Nós simplesmente temos que escutar o que o inconsciente está dizendo. Para algumas pessoas, significa algo, essa masculinidade e ser um homem. Bom, vamos ver se nós temos aí outra mão levantada. Vamos fazer a última pergunta, Sônia? Por favor. Boa noite, muito obrigada pela palestra, foi muito interessante. Não é uma pergunta, é só uma informação. Existe uma ONG em São Francisco que lida basicamente com substâncias psicodélicas. E ela organizou, há 2 anos atrás, um congresso que chamava Queer Psychedelics, e agora, daqui a alguns dias, vai haver a segunda Conference Psychedelics. E então, quem tiver interessado, eu coloquei no chat
o endereço. Para os brasileiros é mais fácil escrever mesmo chacruna.net, que vai direto para o site nos Estados Unidos, porque essa ONG tem o que eles chamam de Chacruna Latinoamérica. Então, se você simplesmente escrever Chacruna, vai sair nesse Latinoamérica, mas é a mesma ONG. E é uma antropóloga que é filha de 2 psicólogos e casada com uma psicóloga. Então, acho que tem muito a ver com psicologia também. Era isso. Obrigada. But just to quickly say that I think this is very interesting. Só para dizer rapidamente que eu acho que isso é muito interessante. Eu estou interessada na interseção entre queer e psicodélicos. O que está contido ali no livro vermelho não é apenas queer, nos conduz também a queer, mas também ao uso de psicodélicos, na verdade. Eu acho que esses 3 elementos aí juntos eu acho muito importante. Você também me lembrou que eu preciso fazer um anúncio aqui, que é, se vocês se identificarem como queer e vocês estiverem interessados em Jung, tem um lugar para vocês. Nós criamos a Queer Jung Initiative e, se vocês estiverem interessados, eu vou colocar aqui o endereço, o e-mail aqui no chat. Mas é basicamente Iniciativa Queer Jungiana. Esse é o e-mail no chat. Vocês vão ser bem-vindos. Se vocês quiserem fazer parte apenas da newsletter, vocês vão receber, mas nós também temos um encontro mensal, onde nós compartilhamos sonhos e também estudamos nossas ações acadêmicas. Vocês são super bem-vindos. Talvez, se vocês não entenderem inglês, algumas pessoas estão usando a função das legendas no vídeos a partir do nosso encontro. Porque a criadora do site é minha filha, a Bia Labate. Okay, that's good to know. Muito bom saber disso. Jorge, vou te fazer a última pergunta para a gente fechar, tá? A questão trans na França, particularmente entre os lacanianos, é alvo de interesse há mais de 10, 15 anos. Eu não sei muito bem se você podia me atualizar ou não, mas me parece que talvez seja a comunidade psicanalítica que mais se debruça sobre o tema. Alguns anos atrás, um famoso lacaniano, Jacques Alain Miller, cunhou a expressão epidemia trans, que causou um alvoroço na comunidade, enfim. Foi até tema de uma famosa revista brasileira aqui, Cult, com o mesmo título, discutindo e problematizando essa expressão. Numa série de publicações que foram feitas após essa declaração dele, ele traz uma frase, que é uma frase que sempre ficou enigmática para mim, que é a seguinte: ele diz que, para a psicanálise, o que aparece na clínica, no sujeito trans, é a singularidade, e não a bandeira. Essa é uma frase muito enigmática para mim. Queria dividir contigo, saber o que você entende dessa frase, de que, para a psicanálise, o que aparece no dia a dia da clínica, ou na sua particularidade, é a singularidade do sujeito e não a bandeira. Eu estou da bandeira como uma espécie de estandarte político, identitário. Faz sentido? Você acha que é uma frase conservadora? O que você acha da expressão epidemia trans? Queria te ouvir um pouco. I mean, thank you, Bom, Marcos. Muito obrigado, Marcos, porque isso é muito interessante. Eu não estava familiarizado com tudo isso. Eu gostaria de falar 2 coisas, na verdade. Também estou ciente do tempo, mas toda essa ideia da epidemia trans é realmente problemática, claro, porque implica que existe um vírus.
que existe algo negativo. Mas trans, está tudo bem. Trans é algo bom, não é um resultado ruim se alguém for trans. Só revela o preconceito se você se refere a isso como uma epidemia. As pessoas, elas vão se inspirar a se tornar trans porque veem outras pessoas se tornando trans? Claro que sim. Eu não me sentia, obviamente, confortável em me assumir como queer quando estava num país que era muito preconceituoso com a comunidade queer. É claro que eu, quando vim para um país onde isso era mais aceito, é claro que eu comecei a proclamá-la e também proclamar a bandeira também. Isso liga à sua segunda questão sobre a bandeira versus o indivíduo. Isso é ali onde Jung é útil, mais uma vez. Porque qual é a distinção entre a bandeira e o indivíduo? É claro que existem situações em que existe uma distinção enorme, alguém dizer alguém é queer, alguém é gay, ou é lésbica ou trans, e não se sente conectada à comunidade. Então, eles estão falando sobre eles mesmos, não como parte da comunidade, posso ver isso claramente, não tem nenhum problema. Mas a coisa de que a psicanálise e a análise junguiana ou lacaniana eles também lutam com não apenas aquilo que Winnicott disse, não existe essa coisa como um bebê, essa famosa expressão. Basicamente, você não pode pensar um bebê como ele mesmo. Tem sempre ali um casal de pessoas que cuidam. E não existe, de certa forma, não existe dentro da relação paciente-analista, na sua conexão, não existe também uma coisa como simplesmente um indivíduo, como também não existe algo também como simplesmente social, não existe apenas. Mas eu acho que isso é mais ou menos uma expressão assim um pouco pegadinha, né? Porque para algumas pessoas é verdade, mas para outras é importante lembrar que nós todos somos parte de um todo interconectado. Eu acho que a pandemia também nos lembrou disso, que todos nós dependemos uns dos outros. Nós não estamos isolados, não importa quanto isolado eu esteja, quanto eu esteja, de certa forma, isolado de forma forçosa, nós estamos interconectados. É uma ilusão pensar em nós mesmos como simplesmente como indivíduos separados. Essa é a minha opinião a respeito. Ótimo, ótimo. Jorge, obrigado. Obrigado. Queria te agradecer a tua gentileza, você ter aceito o nosso convite. Você é sempre muito afetivo, muito claro, muito didático na sua apresentação e sempre deixando 1000 questões em aberto. Espero que você possa voltar em breve com o teu livro para a gente continuar essa conversa. O convite já está feito antecipadamente. Muito obrigado. Thank you. I must go and write the book. Okay. Sim, muito obrigada. Agora eu tenho que ir lá escrever o livro, terminar o livro. Muito obrigada pelo apoio de vocês e pelo interesse no meu pensamento. É realmente uma alegria enorme estar aqui com vocês. Foi uma alegria enorme e até a próxima. Na próxima visita ao Rio, me avisa, hein? Tá bom? Pessoal, obrigado pela presença. Mais um Teaços. A gente volta, Lu, quando é que é? Dia 28 de abril, com um palestrante que se chama Marcos Quintais. Próximo sou eu. Que vai falar do sujeito ciumento, a vida enciumada, quando a flecha preta do ciúme se torna um complexo. Então tá. Gente, bom fim de tarde, bom final de semana. Até a próxima. Obrigado, obrigado, Isa.